Muito bem, senhores. Vamos falar de neurotransmissores, certo? Então, neurotransmissores, vamos falar da substância química que faz essa comunicação. Essa substância, então, ela deve ser estocada no terminal sináptico e deve ser liberada sobre o estímulo, né, de potencial de ação. Quando é explicado experimentalmente, essa substância deve se reproduzir na célula pós-sináptica a mesma resposta do neurotransmissor. Isso aqui pode parecer óbvio, mas vamos lembrar que quando está se fazendo análise química das substâncias, a gente precisa diferenciar o que é uma substância do citoplasma ou de outro componente da célula e quais são as substâncias que vão fazer a comunicação. Então, a substância que vai fazer a comunicação, ela deve ser liberada pela célula pré-sináptica e deve produzir uma resposta na outra célula. O Otto Loewi, ele que descobriu a acetilcolina fazendo experimentos em corações de sapo. A parte interessante disso é que ele descobriu isso num sonho, né? Ele estava muita discussão se a sinapse era elétrica, se a sinapse era química, e ninguém tinha um modelo de estudo ou de experimento que conseguisse ter essa comprovação. E o Otto Loewi teve um sonho, voltou a dormir, no dia seguinte não lembrava qual era a sequência de experimento. Para sorte dele, no dia seguinte teve o mesmo sonho, e aí ele saiu de madrugada para fazer esse experimento. Então, na madrugada, o Otto Loewi pegou 2 corações de sapo com o nervo vago. Em um coração, ele fez o estímulo elétrico. Ao fazer o estímulo elétrico num coração de sapo, ele viu que esse coração ficou batendo mais lento. Ele pegou aquele coração que estava batendo mais lento, macerou ele no liquidificador, fez todo ele um caldo, pegou esse caldo e pingou no coração que não tinha sido feito experimento. Ou seja, ele deu um estímulo elétrico no vago, que deixou mais lento. Pegou o caldo desse coração, botou no segundo coração e o segundo coração gotejado, então, ficou mais lento. Dessa forma, ele comprovou que o estímulo elétrico no nervo vago liberava uma substância no coração. Esse macerado, pingado no segundo coração, fazia a mesma função. E ele introduziu, então, um termo que o nervo vago agiria através da acetilcolina. Ele identificou em laboratório que aquele coração macerado tinha acetilcolina e chamou, então, de colinérgico. 16 anos mais tarde, ele recebeu o prêmio de medicina pela definição da sinapse química. Bom, como a gente falou na aula passada, as substâncias são divididas entre aminoácidos, aminas e peptídeos. Dewey, mais ou menos por aquela época, definiu que cada neurônio produzia somente um neurotransmissor, né? De forma, então, que os neurônios GABA seriam os GABAérgicos, os de glutamato, glutamatérgicos, de glicina, glicinérgicos, acetilcolina, colinérgicos, dopaminérgicos, epinefrérgicos, histaminérgicos e os de peptídeos. Entretanto, estudos mais recentes mostraram que, às vezes, os neurônios podem ter um segundo transmissor, nesse caso chamado, então, de cotransmissor. Esse cotransmissor, ainda com alguma resistência, nunca vai passar de 2, 3, 4 ou 5% do total do neurotransmissor. De forma que o princípio de Dewey continua sendo muito válido, né? Talvez não exclusivamente um único neurotransmissor, mas a imensa maioria daquela célula que funciona para liberar a neurotransmissão funciona com um neurotransmissor. A localização desse transmissor, né? Então, na hora da gente pesquisar para ver como é que isso existe, normalmente vem de uma hipótese, né? O próprio canabinoide veio dessa hipótese, observou que concentrações nanomolares de canabinoides produziam grandes efeitos nos neurônios. De repente começou a se pesquisar, então, será que não existe um receptor específico para essa substância? Se a gente for um pouco mais na nossa história, a gente vai lembrar dos opioides, né? Então, os opioides, primeiro se descobriu os opioides, viu que pequenas concentrações de opioides tinham grandes resultados no controle na dor, alguns resultados de bem-estar,
Somente anos mais tarde se descobriu que existia, então, um receptor específico para os opioides, e ainda não se sabia qual era a substância que agia ali. Mais tarde, pesquisando isso, se descobriu, então, o que se chama endorfinas, né? É claro que, fisiologicamente, na história, a endorfina já é liberada há bastante tempo, mas se descobriu uma substância externa que tinha essa ação, né? Então, acabou recebendo os receptores opioides funcionam para endorfinas. Já os canabinoides, então primeiro foi descoberto o canabidiol, depois os receptores, então a nomenclatura veio posterior, por isso que ficou receptores canabinoides. Então, quando se pesquisa essa substância, tem que se tomar alguns cuidados, né? Esse candidato, ele deve provocar um influxo de cálcio no terminal pré-sináptico e a liberação desta substância na fenda sináptica, né? Ou seja, tem que se saber que essa substância é de fato liberada pelo organismo. E um estímulo elétrico ou químico deve produzir a mesma resposta, né? Então, dentre tantas as substâncias que encontram, as milhares de substâncias, nem todas são neurotransmissores. Os neurotransmissores, quando soltados na região sináptica, devem produzir o mesmo efeito de uma corrente elétrica ou o mesmo efeito de um axônio dessa substância. Um neurotransmissor, então, ele vai se ligar num receptor específico. Então, não, o receptor, ele é específico para essa substância. Então, o receptor dopaminérgico, da dopamina, ele não vai receber acetilcolina, ele não vai receber canabidiol, ele não vai receber ópio, ele vai receber somente a dopamina. Entretanto, os neurotransmissores podem ter diversos receptores. Vamos dar o exemplo da dopamina. A dopamina nós temos conhecidos 5 receptores, sendo que o D1 e o D5 são inibitórios, enquanto o D2, D3 e D4 são excitatórios. Bom, o que eu quero dizer com isso? São receptores ionotrópicos, D1 e D5 funcionam com cloro, enquanto D2, D3 e D4 funcionam com sódio. Então, neurotransmissor dopamina. O neurotransmissor dopamina é excitatório ou ele é inibitório? Não, essa pergunta é retórica, porque depende do receptor. O receptor é que vai dizer se a ação é inibitória ou é excitatória. Dessa forma, um neurotransmissor pode se aderir a diferentes tipos de receptores. Bom, então, na hora dessa pesquisa, às vezes se descobre primeiro a substância, às vezes a gente descobre, às vezes, um análogo que age no receptor, o análogo, o opioide. Mas a gente, às vezes, encontra alguns análogos de substâncias que funcionam em um tipo de receptor e não em outro tipo de receptor. Por exemplo, a acetilcolina, ela vai funcionar a nicotina, vamos explicar o contrário. A nicotina vai funcionar em receptores acetilcolina, mas não em todos os receptores. A muscarina vai agir em alguns receptores de nicotina, mas não em todos. Dessa forma, se cunhou o termo receptores colinérgicos nicotínicos, ou receptores nicotínicos colinérgicos, como queiram, e receptores colinérgicos muscarínicos, ou receptores muscarínicos colinérgicos, né? Esses a gente vai encontrar no coração, enquanto a nicotina encontra em músculos estriados. Nesse momento, então, a mesma substância, a acetilcolina, vai agir em 2 tipos de receptores. Mas nós vamos encontrar na natureza substâncias que agem seletivamente em alguns receptores colinérgicos e não em outros. Esses estudos derivam, os primeiros estudos, principalmente do sistema nervoso periférico. Posteriormente, a gente encontrou muitos receptores nicotínicos e muscarínicos no cérebro. A outra maneira da gente descobrir subtipos de receptores é conhecendo bloqueadores, né? Ou antagonistas seletivos.
Então, os receptores nicotínicos têm receptores específicos, que é o curare. Né? Então, ele só vai agir em receptores nicotínicos. Então, quando se usa essa substância curare, a primeira substância curare conhecida vem dos sapos da Amazônia. Aqui um exemplo índio que botava esse veneno de sapo na ponta da flecha, espetava o seu animal, a sua caça. Esse curare que estava na ponta da flecha penetrava no sangue, bloqueava os receptores nicotínicos dos músculos estriados. Essa presa tinha uma paralisia generalizada. Entre essa paralisia generalizada incluía o diafragma, morte por afogamento, e ele pegava esse animal. Opa, mas esse animal contaminado de curare não poderia trazer prejuízo a quem fosse degustá-lo? O curare só tem efeito quando é injetado diretamente na corrente sanguínea. Então, essa resposta se torna não, e o alimento era aproveitado. Hoje em dia, o curare é utilizado nas anestesias, quando se necessita uma paralisia da musculatura, em situações de UTI, é utilizado. Um bloqueador da acetilcolina que não age em receptores nicotínicos e age exclusivamente nos muscarínicos, nós vamos encontrar a atropina. Opa, então se eu utilizar a atropina, eu consigo fazer um bloqueio da frequência cardíaca, uma dilatação da pupila sem nenhum efeito no músculo estriado? Sim, porque no músculo estriado nós vamos ter receptores nicotínicos. Ou seja, a acetilcolina, quando liberada indiscriminadamente no sangue, vai fazer ação tanto no músculo estriado quanto no músculo cardíaco. Mas a nicotina, só no músculo estriado, a muscarina, só no músculo cardíaco, curare, só no músculo estriado, a atropina, só no músculo cardíaco e liso também. Certo? Então, se descobrem subreceptores não só por agonistas seletivos, também como antagonistas seletivos. Aqui o exemplo, a diferença entre o veneno e o remédio, diferença entre o veneno e o remédio, todo mundo já ouviu falar, Claude Bernard que deu essa frase, está na dose. Né? Então, muita atropina, muita dilatação pupilar, baixa frequência cardíaca, né? Nicotina, a dose. Aqui um exemplo do curare, o índio lançando o veneno por uma zarabatana, chegou na anta, penetrou no sangue da anta, uma paralisia, vai lá e finaliza o ato para comer a anta, literalmente. Bom, subreceptores, né? Então a gente vai ter do glutamato 3 principais subreceptores, AMPA, NMDA, kainato. Lembrando, na época da gripe A, H1N1, o vírus da gripe A utilizava receptores NMDA para transmissão, e um dos vírus, uma das medicações utilizadas era um bloqueador NMDA, que bloqueava seletivamente a replicação viral. Né? No COVID, nós não temos ainda uma medicação análoga. Certo? Então, um exemplo de subreceptores de glutamato. Aqui, todos os receptores de glutamato funcionam por íons positivos, né? Alguns autores acabam chamando como glutamato um neurotransmissor excitatório. Mas, na verdade, seria glutamato só age em receptores excitatórios. Né? Não tem receptor de glutamato que utilize o cloro. Tá? Então, cuidado quando for fazer essa frase um pouco mais curta. Aceitável, mas tem que ter a compreensão fisiológica desse elemento. Isso não interessa. Embora haja diferentes tipos de neurotransmissores, eles vão agir em canais iônicos ou ligados à proteína G. Assunto já da aula passada, replicamos aqui. Então, principais receptores, né, conhecidos, né, o principal neurotransmissor, glutamato, a NMDA, kainado, e o kainado, que aqui não está dado exemplo, acetilcolina, nicotínicos, muscarínicos, adrenalina, alfa e beta, lembrando que tem beta 1, beta 2, né, tem, por exemplo, GABA B, GABA B1, GABA B2, GABA B3, então ainda há subtipos e subtipos do subtipo.
né? Só para vocês terem uma ideia. Aqui um exemplo do GABA e 5 subtipos do receptor GABA. E aí a gente vai ter medicações, e quanto mais seletiva essa medicação, mais específico vai ser o tratamento, né? Então, por exemplo, no coração, a gente tem o beta-2, né? Então, tem ações específicas de beta-2 no coração. Falando então dos neurônios colinérgicos, vamos falar como funciona então esses neurotransmissores e sua ação e o stop da ação, né? Tão importante quanto fazer a transmissão é retirar a transmissão. Bom, então a acetilcolina, essa substância já madura, não chega assim no terminal sináptico. Lá no complexo de Golgi, vem descendo a acetil-CoA. A acetil-CoA, dentro dessa vesícula sináptica, precisa ainda amadurecer no terminal sináptico. Esse amadurecimento vai ser graças à colina acetiltransferase. Essa colina acetiltransferase fará a ligação entre a acetil-CoA e a colina que está aqui no citoplasma, fazendo então o amadurecimento dessa vesícula e liberando, no momento oportuno, a acetilcolina para transmissão. Certo? Uma vez ocorrendo essa transmissão, alguém tem que tirar essa substância da fenda sináptica. Quem que entra em ação? A acetilcolinesterase. Então, gravem esse sufixo ase, que quer dizer quebra, né? Então, quebra da gordura, lipase. Quebra do glicogênio, glicogenálise. Quebra da glicose, glicálise. Quebra da acetilcolina, acetilcolinesterase. Vai quebrar a acetilcolina em acetato e em colina. O acetato se difunde, o astrócito se difunde e se perde. O acetato se perde nesse caminho. A colina é reaproveitada através de canais específicos. Junto vem um sódio. Né? Na maioria dos receptores de reaproveitamento vem um sódio junto. Joga a colina no citoplasma e fechamos, então, esse ciclo de reciclagem da acetilcolina. Acetil-CoA mais colina, acetilcolina, colina clivada em acetato e colina reaproveitado, acetato se perde. Aqui o ciclo completo, né? Acetilcolina, acetil-CoA, colina acetiltransferase, acetilcolina completa, fez a transmissão, é quebrado pela acetilcolinesterase, colina e ácido acético, ou acetato. Esse se perde, colina reaproveitado junto de uma molécula de sódio. E a função disso daqui, então, a acetilcolina no sistema vegetativo já é bem claro, né? A acetilcolina funciona em todos os pré-sinápticos e no pós-sinápticos nas vias parasimpáticas, parasimpáticas, né? Enquanto no pós-sináptico simpático é utilizado a adrenalina ou epinefrina. No sistema nervoso central, somente em 1960 foi descoberto no sistema nervoso central, e a gente vai observar em uma série de substâncias do cérebro. Né? Atenção especial para os núcleos reticulados da ponta do lobo temporal, que são os primeiros núcleos do sistema nervoso central afetados pela doença de Alzheimer. Né? Então, a gente vai ver no hipocampo do Alzheimer uma atrofia. O hipocampo de cérebro de pacientes com Alzheimer, aqui um exemplo, né? Vocês vejam a atrofia, observem esse sulco aqui, que num cérebro normal não é encontrado, o descolamento do corno aqui, ó, no cérebro normal não é encontrado, aqui não aparece a foice do cerebelo, mas também está descolado, num paciente devido à atrofia, principalmente desses núcleos reticulares que ficam no lobo temporal, responsável pela memória, um dos primeiros sintomas de atrofia da doença de Alzheimer. Tá? Então, mostrando essa atrofia. E essa acetilcolina, então, auxilia muito no processo de memorização. Aqui um slide de um cérebro normal, receptores de acetilcolina, e aqui um cérebro de um paciente com doença de Alzheimer. Uma importante diminuição colinérgica dessa neurotransmissão.
A ausência desses neurotransmissores na ponta do lobo temporal vai trazer prejuízo na fixação de novas memórias. Catecolinérgicos. Então, a gente explica os catecolinérgicos, os três juntos, né, são todos aminas, né? E as catecolaminas a gente vai encontrar dopamina, noradrenalina e adrenalina. Historicamente, primeiro se conheceu a adrenalina, tanto que no discurso comum a gente diz eu estou adrenado, mas muitas vezes é por ação da noradrenalina. A gente não diz estou noradrenado, ou a gente não diz estou dopaminado. A gente utiliza o termo adrenalina. Por quê? Porque primeiras descobertas descobriram a adrenalina como um neurotransmissor. Né? Encontravam a noradrenalina como um precursor da adrenalina. Somente na década de 60 se descobriu que a dopamina também era um neurotransmissor. Ou seja, alguns neurônios fazem o amadurecimento final dessa catecolamina até adrenalina, alguns somente até noradrenalina, alguns somente a dopamina. Todos eles vêm da hidroxilização da tirosina, muito responsável por humor, atenção, funções viscerais e movimento. A maioria das drogas recreacionais, entendam-se por drogas recreacionais, como as drogas de uso de abuso, utilizam um desses neurotransmissores, direta ou indiretamente. Aqui a síntese dessas catecolaminas, né? Então a tirosina vai se transformar em DOP, que pode virar melanina na pele ou pode virar dopamina. Tá? Dopamina vai virar noradrenalina, que pode perder o radical nor e virar adrenalina. Então, esse sistema catecolinérgico não tem uma enzima que degrade, e ele é recaptado integralmente nos terminais pré-sinápticos por essa enzima chamada monoamina oxidase. Certo? Então, a monoamina oxidase vai recaptar de volta as catecolaminas integralmente. Vai recaptar as aminas. Anfetamina e cocaína são substâncias inibidoras da monoamina oxidase. E elas bloqueiam o retorno das catecolaminas na fenda sináptica. Dessa forma, a pessoa fica com mais tempo com adrenalina, noradrenalina e dopamina na fenda sináptica. E o resultado desse uso, vocês já sabem, a pessoa fica agitada, em casos extremos, alucinações e convulsões. Serotonina, que também é uma mina, mas tem uma via diferente de produção. A serotonina vem do triptofano da dieta. Triptofano da dieta, uma vez absorvido, graças ao triptofano hidroxilase, vai se transformar em 5-hidroxitriptofano. Todo o triptofano da nossa dieta vai se transformar em 5-HT. Todo HT vai se transformar em serotonina. Isso quer dizer o quê? Que o 5-HT descarboxilase, triptofano e hidroxilase nós temos em abundância no nosso organismo. Isso quer dizer o quê? Que quando está faltando serotonina no nosso organismo, é porque está faltando triptofano no nosso organismo. Então, todo triptofano absorvido, 5-HT, serotonina. Essa serotonina que chega no nosso organismo, transformado, vai ter muita função no humor, comportamento emocional e sono. E ela é limitada, então, para o triptofano que tem nos grãos, carnes e laticínios. Aqui vamos fazer um exemplo bem prático. Qual é o alimento que tem bastante grãos? Né? Tem mais triptofano. Esse triptofano que está no intestino, ele não, quando ele está isolado, ele tem uma certa resistência a ser absorvido. Se a gente botar glicose, o triptofano é melhor absorvido junto com a glicose. Vamos pegar um exemplo de um alimento que tem grãos e bastante glicose. Cacau e glicose. Chocolate ao leite. Então, quantas situações de ansiedade, de angústia, eu quero aumentar, eu quero me dar prazer, eu quero me dar sensação de recompensa, eu pego um alimento que tem bastante triptofano e açúcar e pronto, tenho pelo menos momentaneamente um pouco de triptofano que vai chegar a ser serotonina. Claro que isso num contexto mais amplo, a gente já sabe dos resultados calóricos disso,
talvez após passado o efeito da serotonina, invada-se culpa, né, por conta de ter comido todo o chocolate. Então, substâncias que auxiliam na recaptação da serotonina na fenda sináptica, perdão, que inibem a recaptação da serotonina na fenda sináptica, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, são as drogas que mais são utilizadas para o tratamento da depressão. É o ponto que o Prozac, em 1986, foi considerado a droga da época, tirou muitas pessoas da depressão. Essa não é uma aula que pretende que os senhores saiam tratando depressão, mas para vocês terem uma ideia, o tratamento da depressão vai utilizar principalmente essas substâncias, dependendo dos sintomas, falta de energia, humor, ansiedade, atenção, recompensa, prazer, vai se utilizar a medicação adequada nesse sentido. Isso não interessa. Os aminoacidérgicos, então, outras formas de neurotransmissores, os mais comuns neurotransmissores, glutamato e GABA, né, são sintetizados a partir de precursores comuns. Né? Então, uma célula que em algum momento recebeu um estímulo e antes produzia glutamato, de repente recebeu muito estímulo, um estímulo metabólico, passou a produzir GABA. Aí vocês já podem ter ideia, né? Uma célula que era para mandar um neurotransmissor que tem a sua ação excitatória, de repente passou a produzir um neurônio que tem ação inibitória, né? Então, vocês verem a via comum que existe nesse neurotransmissor. Certo? A recaptação, o glutamato é o principal excitatório, porque só age em receptores excitatórios. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório, porque só age em receptores inibitórios, certo? A sua ação também depende da recaptação junto de um íon sódio. Aqui a ação dos receptores glutamatos, né? Todos eles agindo excitatórios, alguns com canais de sódio, né? Então sódio penetrando, alguns permitem também a penetração de cálcio. Os GABAs aqui, né? Então vejam vários subtipos de receptores de GABA, por exemplo, os benzodiazepínicos, uma das drogas mais utilizadas aí para indutores de sono, vai aumentar a frequência de abertura do canal, enquanto os barbitúricos vai aumentar a duração de abertura do canal. Como essa não é uma disciplina de farmacologia, jamais o professor vai perguntar na aula qual a ação dos barbitúricos no canal GABA, né, qual a ação dos benzodiazepínicos, para que vocês entendam que aumenta a frequência. Essa não é uma pergunta que caberia numa aula de fisiologia, mas na fisiologia caberia a pergunta que as medicações agem de maneiras diferentes no receptor GABA, algumas aumentando a frequência, algumas aumentando o tempo de abertura. Outros neurotransmissores, só para vocês terem ideias, né, as aminas, né, o próprio ATP é um neurotransmissor chamado purinérgicos, né, tem a sua ação normalmente como um cotransmissor. Endocannabinoides entra uma droga que está poluindo, deixando tóxicas as consultas. Todo paciente de doença neurodegenerativa ou familiar vem com essa pergunta, né, achando que é a solução para todos os males, mas a gente traz essa medicação da moda para falar sobre receptores retrógrados. O que são receptores retrógrados? São receptores que estão na célula pré-sináptica e recebem informação da célula pós-sináptica. Então, é um feedback da pós-sináptica para a pré-sináptica, certo? Então, aqui a gente tem um slide que mostra essa situação. Então, a célula pós-sináptica libera uma informação pós-sináptica com sinalização de feedback, seja ele positivo, seja ele negativo. Bom, pessoal, a aula de neurotransmissores é isso. A gente está com o tempo esgotado da web. Acho que a partir de agora ela não está filmando, não está mais gravando, certo? Eu continuo aqui com o microfone. Por favor, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem ir listando aí, eu com prazer vou responder. Lara, está me ouvindo, Lara? Então, os transmissores retrógrados, vou mantendo esse slide aqui. Transmissores retrógrados é uma informação que vem retroalimentar, né? Então, vem do pós-sináptico para o pré-sináptico. Então, houve uma transmissão pré-sináptica, que aqui não interessa,
ouve a descarga e aí ele manda uma informação. Chega de descarga, né? Um feedback negativo, ou não está tendo a transmissão, ele manda uma informação, por favor, me mande neurotransmissores. Né? Uma informação, um feedback positivo. A maioria desses neurotransmissores que utilizam retrógrados, né, que utilizam receptores retroreceptores, são metabotrópicos. Aqui é um exemplo, né? Então vai proteger, vai alterar a membrana e vai abrir, por exemplo, o canal de cálcio, vai facilitar o cálcio entrando na célula e vai facilitar essa exocitose. Quanto à pergunta da Ana Beatriz, receptores, vamos ver se eu consigo voltar para o slide. Os receptores nicotínicos, nós vamos ter a acetilcolina, é um neurotransmissor que vai agir em diversos receptores, certo? Já a nicotina é o que a gente chama um agonista seletivo. Ele vai agir em receptores colinérgicos, mas não em todos, em alguns. Então, tem dois tipos de receptores. Os que a nicotina vai agir e o que a nicotina não vai agir. A nicotina só vai agir nos nicotínicos. A muscarina só vai agir nos muscarínicos. Então, o que ocorre com a acetilcolina, imaginem a acetilcolina como se fosse uma chave de duas lâminas. Uma parte da molécula abre receptores nicotínicos, outra parte da molécula abre receptores nicotínicos. Já a nicotina é como se fosse a acetilcolina de uma lâmina só abre uns receptores. Quanto à pergunta da Laísa, dos receptores ativados por glutamato, o glutamato ele só tem receptores excitatórios, né? Então, nós temos três tipos de receptores de glutamato, os que vão agir a NMDA, NMDA e o kainato. E o glutamato, então, seria como se fosse uma chave de três lâminas. Conforme a lâmina vai abrir a MPA, conforme a lâmina NMDA, conforme a lâmina kainato.